Queridos, vamos abrir em Marcos 4. Marcos 4, versículo 18. Amém? Uma passagem bem conhecida, acho que todos conhecem, fala das sementes. Jesus fala da parábola das sementes lançadas ao longo do caminho. Amém? Posso ler? Marcos 4, versículo 18, nós vamos ler o 18 e 19, diz assim: ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Amém? Queridos, isso é uma parte, que nem eu falei, da explicação que Jesus faz nas parábolas. Um pouquinho antes, em Marcos 4, no versículo 1, Jesus fala dessa parábola e os discípulos não entendem muito bem o que é a parábola, e aqui ele está explicando para os discípulos o que é a palavra. E na explicação que ele está fazendo, ele fala que existem 4 tipos de terrenos, 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas que aceitam a palavra de forma diferente. Quando eu estava meditando um pouquinho dessa semeadura que Jesus fala nos nossos corações, eu percebi uma coisa. Eu percebi que muitas vezes nós somos um dos terrenos em algum momento da nossa vida. Não é que nós permanecemos nesses terrenos. Quando nós temos Jesus, em algum momento Jesus volta a se revelar a nós, ou nós permitimos que Ele se revele, e nós voltamos a enxergá-lo como deveríamos. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes existem momentos da nossa vida que nós somos um terreno cheio de espinho, que algumas coisas sufocam o nosso pensamento, sufocam a nossa visão, e a gente começa a não ter mais aquela visão de Jesus na nossa vida. E eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês, que pode ter tido tempo em que nós ouvimos a palavra, ficamos até com alegria na palavra, como diz na parábola, mas a gente não mantém a palavra, a gente não fica firme na palavra, a gente não consegue confiar ou ter a esperança que Jesus vai fazer o que Ele prometeu. Nós perdemos o foco. Nós somos muitas vezes como Pedro, andando sobre as águas. Nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para os problemas que estão ao nosso lado, e aí nós começamos a afundar. Mas nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que Ele pode nos salvar. Por isso que eu acho que quando Jesus fala dessa parábola, Ele diz, realmente, tem pessoas que são mais duras de coração e levam mais tempo. Mas eu queria que a gente trouxesse isso para nós, porque muitas vezes a gente acha que porque nós somos cristãos, já recebemos Jesus e vivemos uma vida, ou deveríamos viver uma vida na presença de Jesus, que o nosso coração é aquele coração fértil que fala a palavra. O nosso coração é aquele coração que está sempre alegre, sempre batendo forte, sempre esperançoso. Deveria ser assim, mas nós somos seres humanos. E muitas vezes as situações do mundo nos oprimem. Ainda bem que nós temos Jesus e nós podemos recorrer a Ele. Jesus fala também que tem muitas vezes o tipo de coração, ou o tipo de palavra, o tipo de terreno que aceita com alegria, mas quando chega o sofrimento, quando chega as provações, quando chega as durezas, elas começam a questionar: mas Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que é isso que é ser cristão? Será que é isso que é viver por Cristo? Porque quando eu vim para a palavra me disseram que eu teria paz em todas as situações, que o Senhor me daria paz, que o Senhor me daria amor, que o Senhor me daria tranquilidade, que o Senhor trocaria um fardo comigo. E eu estou aqui sentindo um fardo tão pesado, eu estou aqui sentindo uma coisa tão dura. Será que é isso mesmo? Ou só eu me questiono assim? Queridos, essa é a nossa vida. A gente tem que ser autêntico na presença de Jesus, porque essa autenticidade é que nos move para frente, é que nos faz refletir, é que nos faz expor o que nós sentimos, e quando nós colocamos para fora o que nós sentimos, nós podemos nos alimentar de coisas novas. Se nós nunca colocamos para fora essas dúvidas vão fazendo fortalezas na nossa cabeça, e uma hora elas são maiores do que a gente pensa. Temos que ter cuidado com isso. A própria palavra diz nesse versículo 19, Jesus está falando de um tipo de mensagem, de um tipo de terreno que é no meio dos espinhos, que faz o quê? Quando chega as preocupações desse mundo, essas preocupações, essas ilusões de riquezas, elas sufocam tanto a pessoa, que a pessoa deixa de olhar para Cristo, e ela fica muito mais olhando para essas situações, e ela se esquece de quem é Jesus. Então
Então, queridos, eu queria que nós refletimos sobre esses terrenos, e eu vou contar a história de um homem daqui a pouquinho, que se deixou levar por um tipo de situação. Um homenzão de Deus. Nós vamos ver um pouco a história dele. Agora, o que eu mais vejo em tudo isso é que, apesar de toda essa situação, Jesus tem um amor muito grande por nós. Porque a partir do momento que nós estamos passando por uma situação dessa, a partir do momento que cai a ficha, que nós estamos murmurando demais, estamos reclamando demais, estamos fazendo mimimi demais na presença do Senhor, e uma hora a ficha cai para nós, e a gente volta aos pés dele, nos ajoelhamos aos pés dele, é como se ele falasse: filho, filha, está perdoado, volta de novo ao convívio do Pai, entra de novo nas portas da minha casa e toma o lugar que é teu, porque nós temos um lugar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós podemos escorregar. A palavra diz que não tem um homem que não peque. A gente peca. Agora, o importante é a gente entender que nós podemos nos arrepender desses pecados. E arrepender não é ter remorso. Qual a diferença de ter remorso para arrependimento? Porque no remorso, o remorso é aquela sensação ruim de que você foi pego fazendo uma coisa errada. Isso é remorso. Remorso é aquele peso que dá no coração dizendo: puxa, eu podia ter feito melhor. Vocês já perceberam como o remorso muitas vezes se parece com arrependimento, mas há um sentimento completamente diferente? Porque no remorso você não se arrepende do que você fez, você se arrepende de ter feito mal feito a ponto de ter sido pego. Isso é o remorso. O arrependimento não. O arrependimento você chora: eu realmente fiz errado, eu não deveria ter feito isso. Isso machucou pessoas, isso não machucou ninguém, pelo menos machucou o meu Deus, porque foi o pecado que eu fiz contra ele. É isso que é a diferença, queridos. Então, nós escorregaremos. Deixa eu dizer para vocês: em um momento, daqui até a nossa ida para a glória, ou daqui até o retorno de Jesus e nós sermos arrebatados por Ele, nós vamos escorregar. O importante é nós entendermos que, se nós escorregarmos, nós devemos saber pedir perdão, devemos voltar à presença do Senhor e devemos deixar com que Ele trate as nossas vidas. Tem pessoas que, quando escorregam, ficam tão envergonhadas do que fizeram: mas eu era cristão e cometi aquele pecado, como eu pude fazer isso? Elas ficam tão envergonhadas que elas se afastam da presença de Jesus. Queridos, essa é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Porque se você ficar envergonhado do seu pecado e se afastar da presença de Jesus, na sua mente vão levantar tantas fortalezas que vai ser muito mais difícil você voltar para Ele. Porque na tua mente vai começar a ter coisas: mas você não sabe o que eu fiz contra Jesus, você não sabe o que eu pequei, você não sabe o que eu fiz, eu já não sou mais digno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nenhum de nós é digno. Amém. Nós só estamos na presença dEle pela misericórdia e pelo amor dEle. Nós não somos dignos de nada. Por isso, queridos, que eu estou dizendo: não se deixem levar por essas coisas. E muitas vezes, nesse versículo que nós lemos, e destacou bem uma coisa chamada as preocupações desse mundo e as ilusões da riqueza. E aí, quando eu olho preocupações desse mundo e ilusões da riqueza, eu traduzi isso numa palavra que se chama encantamento. Nós temos que tomar cuidado quando nós ficamos encantados com algumas coisas, porque o mundo, ele vai tentar nos encantar, ele vai tentar nos mostrar coisas boas. Eu fui no dicionário. Sabe o que é encantamento, queridos? Encantamento, no dicionário, diz assim: é uma sensação de deslumbramento, é uma admiração, é um grande prazer que se tem como reação a alguma boa qualidade do que se vê, ouve ou percebe. Quer um exemplo de encantamento? Aquela coisa foi tão boa que não nos sai da memória. Isso é encantamento. Nós ficamos presos em algum lugar que foi muito bom. E geralmente, por que Jesus fala tanto do encantamento do mundo? Porque o que nos prende não é a presença dele. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente se prende às sensações que nós tivemos que não foi com Jesus? Mas aquela festa foi muito boa. Se eu pudesse viver naquele momento o tempo todo, seria ótimo. Mas não é assim a nossa vida com Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Existe um perigo muito grande de nós ficarmos olhando as preocupações desse mundo e essas ilusões que eles trazem sobre nós. Tem um louvor antigo que diz: sobre a sua vida não existem encantamentos. Não diga esse louvor, né? Não vale encantamento. Eu não vou cantar, senão vocês vão sair daí, né? Então, deixa que o Fernando canta. Mas existe um louvor que diz isso. Nós temos que ter cuidado com o encantamento que vem sobre nós. E às vezes o encantamento vem como uma desilusão.
vem como uma sensação de frustração. E nós transferimos isso para Jesus. E nós começamos a deixar vir a presença dele só porque nós estamos com mimimi. E sabe o que acontece? O nosso corpo reage. A gente fica doente, a gente fica estressado, a gente fica sem paciência. E muitas vezes a gente não sabe por que está assim. E isso vai ficando dentro de nós, simplesmente porque nós deixamos vir a presença de Jesus. Vocês já perceberam que quando alguma coisa vem sobre nós e nós deixamos vir a presença de Jesus, não, hoje eu não vou orar porque eu não estou bom para orar. Você vai ficando cada vez pior. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Então nós já estamos mal. E o único que pode nos socorrer é Jesus. E em vez de nós gritarmos socorre, a gente vai começando a reclamar da presença dele. Pô, o senhor não está vendo o que eu estou passando? E em vez de pedir, Senhor, socorre-me nessa situação, nós vamos afundando cada vez mais. É isso que Jesus fala de um abismo chamando outro abismo. Temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Nós temos que cuidar, porque resistir a esse tipo de situação, resistir a esse tipo de pressão, sabe de quem depende? De nós. Pedro, quando está afundando nas águas, se ele não grita socorre, Jesus não ia estender a mão para ele. Sabe por quê? Porque Jesus é um cavalheiro. Ele espera a nossa decisão. Ele nos dá livramento muitas vezes que nós não esperamos. Mas quando nós precisamos, nós temos que clamar pelo socorro dele. É isso que ensina a palavra. E o que eu fico maravilhado na palavra, e graças a Deus que é assim, que ele não é como nós. Porque se ele fosse que nem nós, a pessoa se fosse que nem eu, Fernando, vem e anda sobre as águas, aí ele começa a afundar. Ô Guerra, me socorre. Não, afunda mais um pouquinho, porque você não confiou em mim, você estava andando e começou a afundar, cadê tua fé? Alguns de vocês não fariam a mesma coisa, mas Jesus não. A palavra diz que imediatamente ele já estava ao lado de Pedro, imediatamente ele estende a mão e levanta Pedro. Esse é o nosso Deus, queridos. Nós temos que tomar cuidado com isso. É muito perigoso nós que conhecemos a palavra, é muito perigoso nós que participamos da igreja, que somos ativos, nós somos sujeitos a esse tipo de coisa. Nós somos sujeitos a esses encantamentos sutis que o mundo muitas vezes dá sobre nós e que vem sobre a nossa vida, a ponto de nós nem percebermos e começarmos a nos desviar da palavra. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós começamos a nos enganar a nós mesmos, dizendo, não, mas eu estou na presença do Senhor, não, o Senhor conhece o meu coração. Querido, faz um mês que você não ora. Não, mas Deus conhece o meu coração. Faz 2 meses que você não vai na igreja. Não, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe como eu sou. Cuidado, nós estamos nos enganando. Cadê o teu devocional diário? Deus, quando vira para Josué, diz assim, Josué, você quer ser forte, você quer ser valoroso, você quer vencer o que eu estou te dando para vencer? Medita na minha palavra de dia e de noite. Amém. Não é quando você quer, não é quando você está bem, não é quando você acha que o ambiente é bom, é a todo dia e toda noite. Medita na minha palavra e aí as coisas vão bem na tua vida. Só que nós fazemos o contrário, nós deixamos nos envolver por esses mimimi do mundo, nós deixamos nos envolver muitas vezes pela sutileza que o inimigo traz sobre as nossas vidas e a gente pisa a bola, a gente escorrega. E muitas vezes quando nós percebemos, se passaram anos, e aí é que a gente tem aquele olhar e diz assim, uau, há quanto tempo eu estou pisando na bola? E eu vou falar para vocês de um homem que pisou na bola. E esse homem é interessante, porque sempre me intrigou a história dele. Porque quando eu leio os evangelhos de Paulo, as cartas escritas por Paulo, ele diz que não há um único homem que não peque. E Hebreus diz que o único homem que não pecou foi Jesus. Só que quando eu lia o livro desse homem, eu falava assim, impossível, esse cara não tem pecado. Eu não vejo pecado no evangelho dele. Um homem poderoso, um homem de oração. Eu falei, não, Deus, eu vou ficar lendo esse evangelho não, eu vou ficar lendo esse livro até que o Senhor me revele alguma coisa. Porque não pode existir um homem sem pecado na Bíblia. O homem, segundo o seu coração, pisou na jaca, que era Davi. Esse pecou para chuchu. E eu não estou vendo pecado nesse homem. E eu li bastante o livro dele. E até que um dia eu falei, entendi. Ele pisou na bola.
Abram no livro de Daniel. Eu estou falando de Daniel. Eu já discuti isso com alguns pastores que quiseram justificar Daniel. Eu falei, querido, fica com a tua justificativa. Eu vou ficar com a interpretação que Deus me deu pelas palavras que eu li na Bíblia. Livro de Daniel. Vocês conhecem a história de Daniel. E alguns podem até estar se perguntando, mas pastor, Daniel errou? Daniel pecou? Eu vou dizer para vocês, Daniel pecou. E nós vamos ver qual foi o pecado de Daniel. E nós vamos ver o que Deus faz com um homem que peca. E como Deus usa um homem que se arrepende. Porque é isso que Deus faz. Deus restaura todas as coisas. Vocês conhecem Daniel, a história de Daniel começa quando ele é levado escravo junto com os jovens de Israel. Ele é levado pela invasão que Nabucodonosor fez, que destrói o templo. Ele é levado para a Babilônia, isso está lá no capítulo 1 de Daniel. E ele é separado, porque a palavra diz que ele era um jovem formoso, ele era inteligente, ele é um jovem de camada alta do povo. Então ele tinha sabedoria. E ele e mais 3 amigos que vocês também conhecem, Sadraque, Mesaque e Abednego, são colocados na corte do rei Nabucodonosor e são preparados para serem sábios, para serem orientadores. Sábios naquela época eram conselheiros do rei. Eles são preparados para serem conselheiros do rei. E a palavra lá em Daniel 1 mostra que até eles são tão tementes ao Senhor, que quando vêm os manjares da Babilônia, as comidas da Babilônia, eles dizem, não, nós não queremos comer isso. Nós não podemos comer comidas impuras. Vocês conhecem a história. E aí o eunuco que cuidava deles fala assim, mas se vocês não comerem, não ficarem gordinhos, não ficarem robustinhos, o rei vai mandar me matar. Ele falou, fica tranquilo. Manda para nós só o que nós pedirmos. E você vai ver como Deus vai operar nas nossas vidas. E nós não vamos ficar frágeis. E acontece. Então a gente vê que desde o começo do livro de Daniel, Deus era com Daniel e seus amigos. E lá em Daniel 2, existe um caso muito interessante, porque Nabucodonosor tem um sonho que impacta muito ele. E nenhum dos sábios consegue dizer ao rei qual era o sonho. E o que era pior, o rei dizia assim, se vocês são sábios, vocês vão dizer para mim o que eu sonhei, e vão dar a interpretação do meu sonho. E ninguém conseguia. Aí ele fica tão nervoso, e Nabucodonosor devia ter um gênio tão bom, que ele fala assim, já que ninguém interpreta, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. E aí Daniel ouve isso, se levanta e fala, não, fala para o rei que existe um Deus que pode interpretar o sonho dele. E eu posso falar em nome desse Deus. Vocês veem a ousadia de Daniel? Ele já sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus agia através da vida dele. E ele entra na presença de Nabucodonosor, não só interpreta o sonho, como diz a interpretação do sonho. E lá, em Daniel 2, versículo 48 e 49, eu quero que vocês reflitam no que está escrito. Olhem bem o que está escrito nessa passagem. A palavra diz assim, em seguida a interpretação do sonho, a interpretação que ele deu, em seguida o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu muitos presentes de valor e pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores das províncias da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Queridos, Daniel ficou no bem bom. Daniel ficou cercado pelo rei. O que Daniel quisesse ele tinha. Vocês podem imaginar um jovem que nessa época devia ter mais ou menos uns 20 anos, com toda essa ilusão de poder ao lado dele? Tentem imaginar essa cena. A Bíblia é para ser vivida. A Bíblia é para nós imaginarmos as cenas. Imagina o que foi isso em Daniel. Ele era o chefe de todos os sábios. Ele era o braço direito do rei Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos daquela época, de um dos maiores impérios daquela época. Imagina a cabeça de Daniel. Agora eu queria que vocês prestassem atenção, que eu vou fazer uma linha cronológica. É importante a gente entender essas datas, para vocês entenderem em que momento as coisas aconteceram.
Esse sonho e essa revelação, e Daniel ter sido colocado como conselheiro do rei, como o homem mais importante da Babilônia depois do rei, acontece mais ou menos no ano 603 a.C. Então no ano 603 a.C., mais ou menos essas coisas acontecem, mais ou menos. Sempre com teologia existem algumas variações, mas eu quero dar uma grandeza para vocês terem ideia da grandeza. Porque quando nós olhamos a Bíblia, a gente acha que tudo acontece rapidinho na Bíblia, que não tem tempo. Queridos, Daniel 3 vai falar de uma passagem que nós também conhecemos bastante. Daniel 3 vai falar de uma passagem de ousadia desses 3 amigos de Daniel. Vocês conhecem. Você já deve ter ouvido muita palavra a respeito disso, a respeito da ousadia, da crença no Senhor, de que se o Senhor estiver comigo eu vou para a fogueira. Vocês já ouviram muito disso. E é o que acontece em Daniel 3. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daniel 3 vai acontecer mais ou menos em 583 a.C., ou seja, 20 anos depois da revelação do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel ficou durante 20 anos no palácio. Ele ficou 20 anos cercado de presentes de alto valor. Ele ficou 20 anos vendo as riquezas de Nabucodonosor, porque ele era o conselheiro de Nabucodonosor. Queridos, um homem de Deus não deveria ter sido afetado por isso. Mas será? Vamos ler Daniel 3, do versículo 1 ao 7, eu quero ler com vocês. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, ordenou que todos, está escrito isso na Bíblia de vocês? Ordenou que todos, os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Versículo 3 diz assim: todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Versículo 4: aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Queridos, deixa eu parar um pouquinho antes de ler o 7. Está escrito todos na palavra de vocês? Todos. E todos vieram. A palavra não diz que todos que foram chamados vieram. Daniel era o que do rei? O segundo em comando? Onde estava Daniel? No meio dessa multidão. Porque quando a Bíblia quer nos dizer algumas exceções, ela colocaria todos menos Daniel. Então Daniel estava no meio dessa multidão. Daniel estava com todos esses homens. E no versículo 7 diz assim: assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Todas as pessoas. Quando a Bíblia quer fazer uma exceção, ela coloca a exceção. Então no versículo 7 diz que todas, mas no versículo 12 vai dizer que alguns não, alguns não se dobraram. E no versículo 12 diz assim: ora, o Senhor pôs como administrador da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor. Isso eram os fofoqueiros da época falando para Nabucodonosor. Estão dizendo para ele: o rei, o senhor mandou fazer um edito, o senhor mandou que todos se ajoelhassem, mas tem esses 3 aqui que não se ajoelharam. Não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Deixa eu perguntar para vocês: Daniel estava entre eles? O que Daniel fez? Se prostrou. O que diz o primeiro mandamento da lei de Deus? Não adorarás a outro Deus que não ao Senhor. Queridos, foi uma leitura dura que eu tive. Mas sabe o que me revelou? Todas.
Porque quando a Bíblia quer dizer exceções, ela diz. E ela não disse que Daniel não se prostrou. Daniel se deixou contaminar pela ilusão do mundo. Foram 20 anos no bem bom. Foram 20 anos e provavelmente ele continuava orando a Deus. Ele continuava buscando a Deus, porque ele era um homem de oração, ele era um homem do Senhor. Só que provavelmente neste dia, ele fez uma autorreflexão. Senhor, o Senhor me pôs aqui. Eu não vou desrespeitar o rei que o Senhor me mandou seguir. Eu sou o conselheiro dele, o que tem de mais eu me ajoelhar para essa estátua que ele fez, no íntimo do meu coração. Eu não estou fazendo nada contra o Senhor. Alguns de vocês não pensariam assim? Eu provavelmente pensaria. Senhor, o que tem de mais? É só uma estátua. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que é só a Ti que eu presto louvor. O que tem de mais? Eu só vou dar uma baixadinha. Só que a Bíblia diz que 3 que eram junto com ele, que vieram junto com ele, que foram ensinados nos mesmos princípios, falaram: não. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: não adorarás nenhum outro Deus que não seja o Senhor. Então é só Ele que eu vou adorar. E vocês conhecem a história. Vocês sabem o que aconteceu com esses 3 homens. Agora eu não queria, e aqui a pregação não é sobre esses 3 homens. Eu quero que vocês imaginem Daniel. A hora que ele se levanta e olha os 3 amigos de pé. A hora que ele se levanta e vê os guardas pegando os 3 amigos e jogando os 3 na fornalha. E quando ele olha para a fornalha, ele vê 4 dentro da fornalha. Podem imaginar o coração de Daniel? Podem imaginar ele virando para Deus e dizendo assim: pisei na bola, Deus. Pisei na bola. Eles mantiveram a fé e o Senhor salvou. Eu preferi agradar Nabucodonosor. Olha como eu pisei na bola, Senhor. Olha o que eu fiz. Só que a palavra mostra que ele se arrependeu. Queridos, e é isso que eu queria refletir com vocês. Eu creio que nesse momento Daniel deve ter chorado amargamente, como Pedro chorou. Ele deve ter querido ser o último homem da face da terra. Ele deve ter querido se esconder o máximo que podia. Mas ele sabia, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que de Deus a gente não se esconde. Tem um salmo que diz: se eu subir no mais alto das montanhas, se eu descer no mais alto dos abismos, seus olhos estão lá. Queridos madeiros, de Deus a gente não se esconde. Nós podemos ir num momento de depressão para uma caverna. Não quero ninguém, mas Deus vai estar lá conosco. Porque a palavra diz que os olhos deles estão em todos os lugares. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Aliás, alguém tentou. E eu acho Deus tão lindo. Porque Adão, quando pisa na bola, ele se esconde de Deus. E Deus é um pai tão amoroso, que ao invés de ele abrir: Adão, sai daí, o que você está fazendo aí? Ele vem com uma voz mansa. Ele diz assim: Adão, onde você está, Adão? Cadê você? Como se ele não soubesse. Aí Adão aparece: Adão, o que você está fazendo escondido de mim? Esse é o nosso Deus, queridos. Ele não abre a porta chutando na nossa vida. Ele espera que a gente venha até Ele. Ele jamais vai arrombar a porta, por mais amor que Ele tenha, por pior que sejam os nossos caminhos. Ele não vai nos arrombar a porta e dizer: você está andando no caminho errado, muda teu caminho. Ele vai com amor nos mostrar que aquele caminho está errado. Ele vai com amor tentar nos demover das nossas ideias, mas é assim que Ele faz. Agora a decisão é nossa, nós podemos escolher ou não estar nesse amor de Deus. A decisão sempre vai ser nossa. Queridos, depois desse evento, o livro de Daniel continua. Para quem gosta de estudar, deixa eu dizer uma coisa. Daniel tem sonhos que são descritos no capítulo 7 e no capítulo 8. Isso não está em ordem cronológica. Capítulo 7 e 8 está antes do capítulo 5 e 6. O livro foge um pouco da ordem cronológica. Por quê? Não me perguntem, mas ele foge um pouco da ordem cronológica. E agora, voltando à nossa linha do tempo, passam-se mais ou menos 44 anos. 44 anos depois que ele viu os amigos
indo para a fornalha, com o coração arrependido, provavelmente orando todos os dias, provavelmente não, com certeza tendo sonhos que Deus deu a ele. Então isso mostra que Deus o perdoou, que continuou usando ele. Mas a questão não é que Deus havia o perdoado, ele ainda não havia se perdoado, e nós vamos ver isso. Ele precisava provar a Deus que ele estava com Deus. Deus já sabia. Já perceberam como muitas vezes quando a gente peca, a gente precisa mostrar para Deus que nós estamos com ele? Daniel precisava mostrar para Deus: Deus, eu estou com o Senhor, eu pisei na bola, e já se passaram 44 anos, e eu não tive chance de mostrar o quanto eu amo o Senhor. Provavelmente Deus está dizendo para ele: Daniel, eu já estou vendo, você ora 3 vezes por dia, você busca a minha presença, eu já te perdoei, Daniel. Mas provavelmente Daniel ainda não tinha se perdoado. E a palavra diz que 44 anos depois, Belsazar, eu gosto da Bíblia porque tem uns nomes bonitos para quem quer ter filho, né? Belsazar, que alguns historiadores dizem que era filho de Nabucodonosor, ele resolve dar uma festa. E para impressionar as pessoas que estavam naquela festa, ele manda pegar os objetos que eram do templo de Jerusalém, que eram os objetos sagrados, que eram os objetos consagrados a Deus, e usa nessa festa para beber vinhos e comer os manjares da Babilônia. E aí no meio da festa aparecem algumas letras escritas. Quem quiser saber qual é, leia o livro de Daniel, eu não vou falar o que são essas letras. Aparecem umas letras escritas e ninguém consegue ler. Ler, eu acho que até alguém leu, porque ela era hebraica e provavelmente alguém sabia. Mas não conseguiu interpretar o que queria dizer aquela letra. E aí lembram: mas peraí. Lembra aquele sábio que teu pai tinha, que interpretava sonho e tudo mais? O tal de Daniel, ele está velhinho mesmo, ele já devia ter uns 80 e poucos anos nessa época. Chama ele. E às vezes a gente tem uma ideia errada, hein, queridos? A gente acha que ele foi para a cova dos leões novinho, porque eu não sei por que pinta ele novinho. Mas se você pegar a ordem cronológica, ele foi para a cova dos leões mais ou menos com uns 83, 84 anos. Tá? Então aí eles pegam, lembram de Daniel, manda buscar Daniel. E aí vão buscar Daniel. E a hora que Daniel lê, ele vira para Belsazar e diz assim: isso é uma sentença contra a sua vida. E o seu reino termina hoje. Isso acontece. Porque diz que naquela mesma hora, o Império Babilônico cai. Isso é história. Você pode pegar na história. O que vem depois do Império Babilônico? Quem lembra da história? O Império Persa, com Dario, o rei do Império Persa. E a palavra diz que logo depois que acontece isso, Belsazar é morto e Dario assume o governo da Babilônia e coloca o reino persa. E Dario, ele havia ouvido falar de Daniel. E ele fala: se esse cara era sábio na época de Nabucodonosor, eu vou usá-lo. E os persas faziam muito disso. Os persas, eles traziam as pessoas que eles consideravam sábias para ajudar a crescer o reino. Vejam em Daniel 6, do versículo 1 ao 3. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Antes de lermos o versículo 4, sabe o que ele tinha na vida de Daniel? O mesmo espírito de excelência que tinha na vida de José. Vocês lembram da vida de José? Aonde colocava ele, tudo prosperava. Colocou na casa de Potifar. Potifar estava falido, estava quebrando, ele recuperou a casa, o cara ficou bom, tudo foi para frente. Tirou de lá, colocou ele na prisão. A prisão era uma bagunça, ele organizou a prisão, todos os presos passaram de fazer revolta, tudo ficou bom, a ponto de ele ser colocado como vice-governador do Egito, segundo homem de maior importância no Egito depois do faraó. Aliás, faraó era um deus naquela época, então ele pouco aparecia. Quem tomava as decisões administrativas mesmo era José, que usava o selo do governo. Daniel tinha o mesmo espírito de excelência. Tudo o que ele fazia prosperava, tudo o que ele mexia ia para frente. Sabe por quê, queridos? Porque ele fazia como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é o espírito de excelência. Fazer tudo
como se fosse para Deus. Porque aí eu vou fazer o melhor. Aí eu não estou fazendo para homens. Aí eu estou fazendo para aquele que realmente olha o que eu estou fazendo. E era o que Daniel fazia. E aí no versículo 4 diz assim: aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Queridos, esse homem com 83 anos, mais ou menos, entre 80 e 85, tendo a experiência que ele teve 40 e poucos anos atrás, quando ele negou Deus, não negou, ele se ajoelhou na estátua, mas vamos lá, a palavra certa, ele negou, porque ele não cumpriu o primeiro mandamento, viu seus amigos sendo salvos, sentiu aquele arrependimento, e a partir daí ele passou a orar, todos os dias, espírito de excelência, não conseguiam fazer nada contra ele, nada. Procuraram fazer acusações, não deu certo. Procuraram mostrar que ele fazia administrações erradas, não deu certo. Procuraram falar que ele não era fiel ao rei, não deu certo. Os caras falaram, não tem como pegar esse cara. E esse cara continua junto com a gente, e é melhor do que a gente. Daqui a pouquinho esse cara aí toma o nosso lugar. Aí eles intemplam um plano. Eles perceberam que Daniel orava. E eles chegam para Dario, e rei naquela época era muito em evidência, ele era uma eminência parda, ele era cheio de vaidades. E diz assim: Dario, por que a gente não faz uma lei que diz que durante um mês ninguém pode recorrer a nenhuma santidade, ninguém pode orar, ninguém pode clamar, ninguém pode fazer nenhum sacrifício, porque afinal de contas, você é o rei dessa terra. Se alguém tem poder para fazer alguma coisa, é você que tem poder para fazer. Então vamos fazer uma lei dizendo que ninguém pode pedir a ninguém a não ser você. Então durante um mês, a gente, ao invés das pessoas orarem para que um Deus resolva, traz os pedidos para você. E você decide se sim ou se não. Dario falou, boa ideia, eu vou me sentir como Deus durante um mês. Afinal de contas, ninguém mais vai orar e vai vir pedir para mim. Vocês já imaginaram como ele ficou vaidoso com isso? E ele topou assinar. Só que a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Agora, quando eu li esse versículo que eu vou ler para vocês, é que eu tive a certeza que ele estava naquele pessoal que se ajoelhou. Por quê? Veja o versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Queridos, ele já orava 3 vezes ao dia. Ele precisava abrir a janela. Ele precisava ser afrontoso com o rei. Mas aí ele viu a chance de dizer para Deus: Deus, naquele dia eu me prostrei, hoje eu não me prostro mais. Podem fazer a lei que quiserem, podem fazer o que quiserem comigo, mas o meu coração é do Senhor, e agora eu vou provar para o Senhor que o meu coração é seu. Eu vou me ajoelhar e quem quiser ver, veja, porque eu não vou negar o meu Deus, eu não vou deixar de orar, e eu vou continuar clamando. Queridos, foi isso que ele fez. Vocês perceberam como o coração dele foi tratado 40 anos depois? Ele recebe uma nova chance. 40 anos depois. Imagine o coração de Daniel durante esses 40 anos. Imagine como ele orou por essa chance. Senhor, me dá a chance de provar que aquele ajoelhado que eu fiz ali foi um erro que eu já não cometeria mais. E 40 anos depois aparece essa chance. E ele fala, eu imagino Daniel, a primeira oração que ele deve ter feito quando ele ajoelhou assim: Senhor, obrigado. O Senhor ouviu minhas orações. Estou aqui de joelho para quem quiser ver, porque eu não vou parar de orar para o Senhor. Não há decreto que me faça mais sair da tua presença, porque o Senhor é o meu Deus. Olha que transformação, queridos. Ele começa como um poderoso homem de Deus em Daniel 2, revelando o sonho. Ele diz para o rei: escuta, eu sei o que você sonhou, meu Deus já me revelou. Você sonhou assim, 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 é uma estátua com prata, bronze,
barro, eu já vi, são 10 reinos, eu já vi tudo isso. Aí vem Daniel 3, depois de 20 anos no bem bom do palácio, o que acontece com ele? Ele pisa na bola. Só que Deus não para de usá-lo, porque em Daniel 6 e 7 Deus dá sonhos para ele, que são sonhos sobre o futuro, são sonhos sobre o retorno do povo. Deus continua usando Daniel. Aliás, o livro de Daniel, o final do livro de Daniel, ele faz parte do estudo de Apocalipse. Você não consegue estudar Apocalipse, você não lê os últimos capítulos do livro de Daniel. Faz parte. E aí Deus usa esse homem em sonhos. Em Daniel 5, ele interpreta as escrituras. Em Daniel 6, ele se posiciona na presença do Senhor. E a palavra diz que por causa disso, ele é arremessado à cova dos leões. Sabe o que eu acho, queridos? Que ele foi para essa cova com a maior alegria. Ele foi para essa cova dizendo assim: Senhor, porque eu estou indo para a cova, o Senhor já me provou que o Senhor me perdoou. Daqui para frente, se os leões me comerem, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu vou estar na tua presença. Eu senti o teu perdão agora. Eu senti que o Senhor me resgatou. Eu senti que o que eu fiz o Senhor perdoou. E já esqueci, porque o Senhor me deu uma segunda chance. E vocês conhecem a história. Os leões ficam a noite inteira de boca quietinha. A palavra diz que um anjo desce ao lado de Daniel. Eu imagino o anjo lá dizendo: fica quietinho vocês. Os leões dizendo para o anjo: mas nós estamos com fome, os caras deixaram a gente sem comida um tempão, não, fica quietinho que daqui a pouco vem comida. Quando chega de manhã cedo, a palavra diz que Dario sai correndo para ver se Daniel estava vivo. E a palavra diz que Daniel estava vivo. Daniel grita lá de dentro: rei, não tema, eu estou vivo. E ele sai da cova. E Dario fala: ó, pega os 3 que fizeram assinar essa lei e joga os 3. A palavra diz que os 3 sequer caem no chão. Vocês podem ler lá, os leões comem eles quando eles são arremessados. Porque aí o anjo falou assim para os leões: vocês não estão com fome? Agora divirtam-se, agora veio comida. Queridos, Deus restaura a nossa vida. Nós não podemos ter remorso do que nós fazemos. Nós temos que ter verdadeiro arrependimento. E quando nós temos verdadeiro arrependimento, Deus nos usa, mesmo que a gente não sinta que Ele nos perdoou completamente. Porque vocês imaginam que ao longo desses 40 anos, Daniel deve ter ficado remoendo: mas será que o Senhor me perdoou mesmo? Será que o Senhor é comigo mesmo? Será que o Senhor está comigo em todas as situações? E quando ele é levado às covas, ele diz: Senhor, graças a Deus, agora eu sei que o Senhor é comigo. E sabe como é que termina a história de Daniel? Que aí é lindo. Termina não, no capítulo 10, ele tem um encontro com Cristo. Cristo aparece para ele. Lá em Daniel 10, no versículo 16, diz assim: de repente, um ser parecido com um homem, Jesus. Cada vez que o Antigo Testamento fala de ser parecido com um homem, é Jesus. Josué viu um ser parecido com um homem, era Jesus falando com ele. São as aparições de Jesus no Antigo Testamento, que teólogos chamam de sombra de Cristo. Já era ele se revelando no Antigo Testamento. E a palavra diz: um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu Senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Paulo dizia assim: quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. E aqui me dá a entender que tinham 2, que tinha um anjo e apareceu Jesus. E Jesus toca nos lábios dele e fala: Daniel, você é meu, acabou tudo. 40 anos você ficou esperando meu perdão está aí. Agora você vai usufruir na eternidade a minha presença. Mas eu já tinha te perdoado. Eu já tinha te perdoado de tudo. Você não precisava ficar assim. Mas Deus é maravilhoso, queridos, porque Ele trata o nosso coração como nós precisamos. E no versículo 19, depois de restaurar, Jesus diz a Daniel assim, ó. Ele disse, esse parecido com o homem, ele disse: Deus o ama. Queridos, Jesus está falando a mesma coisa para nós hoje. Amém. Deus nos ama. Deus está conosco. Deus é conosco. E ele diz para Daniel: Deus o ama. Portanto, não fique com medo. Que a paz esteja com você. Anime-se. Tenha coragem. Então eu me senti bem forte.
E respondi: fale, pois, o Senhor me deu novas forças. Queridos, além disso me mostrar que Deus nos restaura quando nós verdadeiramente nos arrependemos, também me mostra que não é a idade que faz com que Deus trate no nosso coração. A qualquer momento Ele pode tratar conosco. Caleb só entra na terra prometida com 85 anos. E vocês conhecem a história de Caleb. E a outra também que quando eu leio, eu falo, puxa, como a Bíblia tem os personagens legais. Antoninho, 85 anos. Eu fico imaginando ele em cima do cavalo, depois de ter ajudado Josué a conquistar toda a terra prometida. Josué vira para Caleb e fala assim: Caleb, acabamos, conquistamos. Qual é a tua parte para você descansar? Ele fala assim: a minha parte? Minha parte é aquela cidade ali. Não, peraí, Caleb, menos. Aquela cidade a gente ainda não conquistou, aquela cidade tem gigantes, é super fortalecida. Não. É aquela cidade que eu pedi a Deus. É aquela cidade que Deus me prometeu. É aquela que é a minha promessa e a minha herança. E eu vejo esse diácono, Josué ainda vira para ele e fala assim: Caleb, você está velhinho, Caleb. 85 anos, como é que você vai brigar com os gigantes que estão naquela cidade? Caleb vira para ele e fala assim: a mesma força e a mesma vitalidade que eu tinha 45 anos atrás eu tenho hoje. E eu não abro mão da promessa do Senhor. E diz que ele conquistou a cidade. Queridos, Deus diz que nós podemos conquistar as cidades, as promessas da nossa vida. Mas nós temos que entender que Ele é primeiro. Ele tem que ser primeiro. Nós não podemos deixar que as aflições desse mundo, as ilusões que vêm, as vontades muitas vezes que vêm, que nos sufocam de Jesus, tomarem conta do nosso coração. Porque todas elas são passageiras. Todas elas são momentos. Mas Jesus é eterno. Daniel levou 40 anos para ser restaurado. Nós podemos ser restaurados de imediato. Sabe por quê? Porque a palavra diz que se nós nos arrependermos e pedimos perdão a Deus, no momento exato em que nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. E Ele nos transforma. Em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quem abre a porta, queridos? Nós. Então eu queria te desafiar essa manhã. Se você acha que alguma coisa está te iludindo, se você acha que alguma coisa está te complicando, se você acha que alguma coisa está te oprimindo na presença de Deus, e olha que quando eu fui fazer essa palavra, eu posso dizer por experiência, tem coisas que sufocam o nosso coração. Tem coisas que a gente vira para Jesus e diz: hoje não, Jesus, hoje eu quero ficar sozinho aqui na caverna. E Ele é tão bom que Ele diz assim: só hoje, que amanhã eu venho te buscar na caverna. Vou permitir só por um pouco, para você entender que quanto mais na caverna, mais fraco você fica. Quando eu aparecer, mais forte você vai ficar. Eu te desafio hoje. O que tem no teu coração que precisa ser transformado? O que tem no teu coração que você precisa se arrepender ainda? O que tem no teu coração que muitas vezes sufoca a presença de Jesus na sua vida? Olha essa manhã. Busque a presença do Senhor, para que o Senhor possa fazer a diferença. Amém?